Vou convidar os integrantes desse painel, dessa banca, o relator da mesa, o Dr. Luiz Cláudio Alemande, por favor. Dr. Luiz Cláudio Alemande é conselheiro federal pela OAB do Estado do Espírito Santo. Autor de obra jurídica na área do direito tributário e um autor que ousa pensar o direito tributário numa perspectiva da dignidade humana, um olhar um pouco diferente, e isso por si só já justifica a presença do digníssimo representante do Conselho da OAB do Estado do Espírito Santo, no âmbito federal. Gostaria de convidar também o Dr. Henry Clay, advogado, conselheiro federal da OAB. Por favor, Dr. Henry Clay. Dr. Roberto Dias, advogado, professor da PUC de São Paulo. Professor Marcelo Lavener, advogado, ex-presidente nacional da OAB. Infelizmente, não teremos a presença do professor da PUC de São Paulo, Marcos Pereira, que será substituído pelo professor Roberto Garcia Simões, que em breve comporá a mesa. Neste momento, ele está cumprindo algumas obrigações na Rádio CBN, e em alguns minutos ele também fará parte aqui desse grupo do segundo painel. Tendo em vista um natural atraso nesses encontros tão importantes e num evento dessa magnitude, acabamos encontrando pessoas queridas e com trabalhos tão respeitáveis no âmbito nacional, e as conversas acabam se alongando. Então, a gente vai tentar cumprir aqui o tempo previsto no painel. Eu gostaria... Agora, sim. Eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, para poder compor essa mesa. E me apresentar rapidamente. Eu sou Nelson Camata, diretor da Escola Superior de Advocacia do Estado do Espírito Santo, advogado e professor também universitário e de pós-graduação em estrito senso, mestrado e doutorado. Agradeço ao professor, nosso eterno professor, ex-professor da Faculdade do Espírito Santo e atualmente presidente da OAB aqui no Estado, o Dr. Homero Mafra, que neste momento pede a palavra para prestar uma justa homenagem, que é uma surpresa. Em 1992, Vitória teve a honra de sediar a 14ª Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidia o Conselho Federal, à época, o advogado Marcelo Lavener, que subscreveu o impeachment que a Ordem moveu contra o presidente Fernando Collor. E ontem Marcelo me dizia: eu não tenho um cartaz da 14ª Conferência. Marcelo, você não tinha um cartaz.
Não posso deixar de saudar o público presente, né, os advogados, colegas e, muito especialmente, os estudantes que sempre alimentam os nossos sonhos. Esse encontro, eu tenho certeza que é para essa digníssima classe, para os demais interessados nas discussões jurídicas e é, sobretudo, para o futuro do nosso país. Então, muito bem-vindos, estudantes de Direito. Na sequência, eu passo a palavra para o advogado, o doutor Henrique Clay Santos Andrade, representante da OAB de Sergipe, ex-presidente da OAB de Sergipe por 2 gestões, conselheiro federal da OAB, ouvidor-geral da OAB Nacional e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Doutor Henrique Clay, por favor. Bom dia a todos e a todas, colegas, estudantes de Direito, cidadãos, cidadãs, militantes e envolvidos com a causa dos direitos humanos. Eu, inicialmente, queria fazer um embargo de declaração, para não parecer que quando eu jogava bola no início, ainda até a minha infância e adolescência, tinha um cara que jogava futebol porque era o dono da bola, não é? E aí ficava o que está aparecendo. Eu quero fazer um embargo de declaração. Esse cara é presidente da Comissão de Direitos Humanos e se intitula para palestrar. Eu quero fazer esse embargo de declaração que, embora não tenha status suficiente para palestrar em tão grande evento, magnitude de direitos humanos, isso é fruto da generosidade do nosso secretário-geral, Marcos Vinícius, que me fez esse convite, o qual eu agradeço a sua generosidade, e diante da sua generosidade, eu não pude recusar, além da obediência hierárquica ao meu secretário-geral, diretor do Conselho Federal da OAB. Portanto, a conferência realizada aqui em Vitória, a 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, tem 2 sentidos políticos históricos fundamentais que levaram à escolha. Um em homenagem aliás, é a homenagem a 2 grandes combativos, historicamente, da causa dos direitos humanos no âmbito da OAB. Um é a Gesandro. A Gesandro, que foi presidente da seccional por muitos anos e se notabilizou pelo combate ao crime organizado e pela defesa dos direitos humanos. Se notabilizou não só aqui, mas no âmbito nacional. E pelo seu trabalho, não foi à toa que foi homenageado no Conselho Federal, por unanimidade, com a honraria, com a mais alta honraria do Conselho Federal, Medalha Rui Barbosa. E a outra homenagem é ao nosso presidente atual, o presidente Homerinho, que também, pela sua trajetória de luta, pela sua história, se notabilizou e se destaca na sua gestão pela defesa intransigente dos direitos humanos. Essa é uma homenagem e um reconhecimento que a advocacia brasileira, através do Conselho Federal, faz a esses 2 ícones da defesa dos direitos humanos em trazer a conferência aqui para a linda cidade de Vitória. E com um tema intrigante, um tema desafiador, a efetividade dos direitos humanos no Brasil. É o desafio do século, é o desafio da nossa geração. Há 10 dias, eu recebi um telefonema de uma mãe desesperada que seu filho foi
detido, estava na delegacia. E ela, como toda mãe, disse: olha, eu estou ligando, você já foi presidente da OAB, milita e defende a causa dos direitos humanos, eu estou ligando para pedir ao senhor, não para soltar, é para não torturar meu filho. Começa a estar me ligando para que ele não seja torturado. Não estou nem pedindo para soltar. Ele errou. Mas, senhora, nós estamos vivendo num Estado democrático de direito, em que prevalece os direitos humanos. Não, eu estou pedindo, e esse meu pedido é justo, porque ele, embora tenha errado, mas ele não é bandido. Ora, veja que está no subconsciente cultural das pessoas, no seio da sociedade, de que bandido não é ser humano, pode ser torturado. Mas o filho dela não é bandido. E diz isso de forma consciente de que está dizendo a uma pessoa que tem uma trajetória que defende os direitos humanos, reconhecido por ela própria no telefonema. Cito essa passagem só para nós sentirmos e podermos mensurar o tamanho do desafio da efetividade dos direitos humanos no Brasil, a começar pela construção de uma consciência cidadã em defesa do princípio da dignidade humana. Nós sabemos que no seio da sociedade há, incentivado pela mídia, há esse sentimento de que, olha, bandido tem que ser exterminado mesmo. Se fizer uma pesquisa, vai ver que um percentual grande da população, ou majoritário até, defende a pena de morte, embora seja impossível constitucionalmente, a pena perpétua, mas não quer para si. Fábio Comparato diz: para compreender a magnitude, a grandiosidade da dignidade humana, muitas vezes é preciso sofrer para compreender. E só quando passa na pele é que se começa a questionar se a pena de morte é mesmo a solução, se é justa, se a tortura ela justifica e ela soluciona o problema da violência. Em outubro de 1988, ao promulgar a Constituição, Ulisses Guimarães fez aquele gesto simbólico de que ali estava sendo promulgada a Constituição Cidadã. Isso não é retórica. Ulisses fez uma síntese lúcida, feliz. De fato, a Constituição promulgada em 1988, ela é uma Constituição cidadã. Porque deve prevalecer, e está aqui escrito na Constituição, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, as garantias individuais e coletivas. Logo no artigo 1º, a Constituição assevera, declara que o Brasil é uma república, e uma república federativa. Uma república, isto quer dizer, coisa do povo, e que tem como fundamento e que se constitui em um Estado democrático de direito. É uma república que se constitui em um Estado democrático de direito, cujos fundamentos, cujas bases, os alicerces, estão catalogados nos incisos do artigo 1º. Soberania. E essa soberania, ela é popular, porque se é república, todo o poder emana do povo.
E essa expressão está lá no parágrafo 1º do artigo, no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo, portanto a soberania é popular, porque vivemos em uma república. Outro fundamento do Estado democrático de direito é a cidadania. Porque esse Estado de direito, ele é focado. O Estado de direito tem como princípio a democracia. Então, o fundamento da cidadania. O terceiro inciso, como fundamento desse Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Estão aí as estruturas fundantes do nosso Estado democrático de direito, declarado na Constituição Federal, promulgada em 1988. E o que vem a ser Estado de Direito? Estado de Direito é uma ideia que se ganhou corpo na Europa no século XVIII, dentre tantos filósofos, os notáveis Rousseau, Montesquieu, que trouxe para o ordenamento jurídico ocidental as ideias e as técnicas da legalidade, do império da lei, da separação dos poderes, das garantias, dos direitos e garantias individuais e coletivas. São marcos da revolução ou das revoluções liberal-burguesas, da Revolução Francesa na França e por aí vai. O Estado de Direito, ele foi idealizado para combater o Estado absolutista, monárquico. Cujo fundamento é o império da lei. Fruto de uma revolução liberal. No Brasil, nós vamos mais além. Nós temos um Estado de direito e democrático, baseado nos princípios democráticos. E nós vivemos hoje, de fato, e essa é a provocação inicial, num Estado liberal ou num Estado democrático? Paulo Bonavides nos ensina de que há uma diferença. O Estado liberal, ele declara direitos. Ele é advindo do século XVIII, como uma grande revolução liberal. Mas o Estado democrático, ele vai mais além. Ele se compromete com a efetividade desses direitos. A efetividade dos direitos humanos. Essa é a nossa contemporaneidade. O Estado, para ser democrático, ele pressupõe cidadania. Então, o fundamento do nosso Estado está no inciso 2 do artigo 1º. E cidadania pressupõe participação consciente da vida nacional. Só com a participação consciente da sociedade é que se vai trazer a efetividade das normas constitucionais e dos direitos mais basilares e fundamentais da pessoa humana e coletiva. Nosso país está declarado, pelo menos, que é um Estado democrático de direito, com objetivos muito claros, com objetivo social. Isso está no artigo 2º da Constituição. Ou no artigo 3º,
Nós queremos uma sociedade justa, constitui objetivos fundamentais da República Federativa. Uma sociedade justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalidade e por aí vai. Portanto, um Estado democrático de direito de caráter social, com prevalência dos direitos humanos, inclusive no âmbito internacional. Não é retórica, está no artigo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, expresso. Direito a uma existência digna, também está expresso. Isso não é sofisma. Artigo 170 da Constituição Federal. Disse que um dos fundamentos do nosso Estado democrático de direito é a dignidade da pessoa humana. Existem os direitos e garantias fundamentais, os direitos humanos fundamentais, que são eles positivados na Constituição Federal, do artigo 5º ao artigo 17, mas que não são taxativos, até porque os direitos humanos, por si só, é um direito universal, mesmo que não estivessem positivados, nós já estaríamos com um direito íncito de ser humano que somos, o direito de postular a dignidade, a nossa dignidade, a dignidade da humanidade. Postular e resistir. E aí, é esse intrigante tema do direito de resistência diante da desigualdade social. O direito de resistência na Constituição alemã e na Constituição portuguesa estão expressos como um direito fundamental do cidadão. Na Constituição brasileira está implícito como um direito fundamental. E vou lhe dizer como. Nelson Hungria já dizia que resistir não é só um direito, é sobretudo um cumprimento de um dever cívico. Carlos Maximiliano, na sua obra festejada, fantástica sobre hermenêutica, disse que o que é constitucional não é apenas o que está escrito, mas também o que está subjacente, o que se deduz do texto constitucional. A resistência democrática nós conhecemos e nós aplaudimos. Para defender as liberdades públicas, que são hoje consagradas nos nossos tempos. Mas houve períodos de exceção. A resistência cultural. Veja, há poucos dias, a novela da Globo fez um diálogo lá, infeliz, mas ofensivo ao povo capixaba. Disse que, ora, vai comer aquela muqueca sem graça? O povo capixaba reagiu, resistiu a essa discriminação e essa injustiça. Essa é uma resistência cultural. Não precisou estar na Constituição para que os protestos, o levante da sociedade,
contra esse diálogo da TV Globo, até porque a muqueca capixaba é uma delícia. Aliás, a muqueca é capixaba, o resto é peixada. Então, que delícia. Aliás, essa cidade é belíssima. Povo acolhedor. Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo a minha cidade, Aracaju, mas posso confessar que pela primeira vez disse assim: se não morasse em Aracaju, escolheria Vitória para morar. Muito parecido. É verdade. É uma cidade bonita, pequena, muito graciosa, muito parecida com a minha Aracaju. A resistência democrática, todos nós já sabemos. Qual é o desafio? É a resistência humanista. Esse é o desafio do século XXI, para dar efetividade às normas de direitos humanos. É o direito de resistência à justiça social. Essa disparidade social gritante, vergonhosa, de exclusão, enquanto perdurar no Brasil, não há como dar efetividade às normas de direitos humanos. É preciso resistir a tudo isso. Não aceitar, denunciar. Não aceitar as leis injustas que ferem a Constituição e aos direitos humanos. Os atos normativos de autoridades autoritárias que venha a confirmar a situação de exclusão, de discriminação, de miséria, do trabalho escravo. Para isso nós temos o direito de petição, inclusive, baseado no princípio da cidadania, que é um fundamento do Estado democrático de direito, para nos recusarmos a cumprir uma lei flagrantemente inconstitucional ou um ato de uma autoridade que abusa do poder e que fere de morte a Constituição democrática e os direitos humanos. Isso é chamado por Nelson Nery Costa como desobediência civil racionalizada na própria Constituição. E baseado num compromisso inegociável do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vivemos numa situação, e agora direcionando para terminar a minha explanação, que ainda há no Brasil fome, miséria, que ainda há no Brasil a escuridão da ignorância, o analfabetismo total e o analfabetismo funcional. 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Pesquisa recente. Não sabem interpretar um texto. Nós ainda vivemos num país que há trabalho escravo.
e que estamos no Congresso Nacional lutando por uma PEC do trabalho escravo com muito sacrifício para que passe. Nós ainda vivemos num país de tortura. Existe tortura no sistema prisional brasileiro, em todos os cantos desse país. Nós estamos ainda no Brasil, que se diz Estado democrático, com objetivo social, que está na Constituição, que é a prevalência dos direitos humanos, no âmbito inclusive internacional, um tratamento desumano e degradante, não só para aqueles que cometeram o crime, mas para a grande massa dos brasileiros, nos hospitais públicos e nos postos de saúde. O que o nosso povo passa hoje, nos hospitais e nos postos de saúde, é um tratamento desumano e degradante, perpetrado pelo Estado brasileiro. Nós vivemos num país violento, com violência urbana, com violência rural, com violência policial, sobretudo contra os pobres. A discriminação de fundo não é apenas contra aqueles que praticaram o delito. A discriminação de fundo é contra os pobres. Porque no Estado liberal não se preocupa com a efetivação, com a efetividade do conteúdo jurídico, filosófico de ressocialização. Porque para a classe média e a classe rica, há a prisão especial, porque nós temos acesso ao curso superior. Nós não vamos passar por essa privação. Para que o Estado se preocupar com a efetividade da ressocialização? Que isso só vai servir a pobre, a elite. Se cometer um erro e ter o azar de ficar na cadeia, vai ter prisão especial. Não precisamos nos preocupar com a efetividade da ressocialização, da unidade socioeducativa das nossas crianças, futuro do nosso país, dos nossos adolescentes, que é um verdadeiro caos, um cárcere, desumano e também degradante em todo o país. A violência policial. Não houve uma reciclagem de formação, ainda há no seio da corporação policial brasileira os métodos e a formação filosófica autoritária. O Brasil se redemocratizou no papel. Mas o Brasil saiu do Estado totalitário para o Estado liberal. Está declarado, você pode falar, mas a efetividade nós não temos nada a ver com isso. A discriminação aos pobres, a discriminação racial, a discriminação à mulher, a discriminação ao homoafetivo, a discriminação aos grupos vulneráveis, enfim. A discriminação aos deficientes físicos, a falta de respeito aos deficientes físicos. Nós temos um desafio secular, século XXI, da efetividade
aos direitos humanos no Brasil, diante de todas essas mazelas que são situações que nós vivemos e que não são nenhuma novidade para todos nós. É por isso que o militante de direitos humanos é difícil militar direitos humanos, mas é desafiador. Então, para concluir, eu não posso deixar de dizer, de declarar no conteúdo denunciativo: o Estado brasileiro, que se diz democrático e de direito, que se diz para o mundo que aqui prevalece os direitos humanos, é o maior violador contumaz dos direitos humanos. É preciso resistir a isso, a sociedade organizada e consciente. O destino convoca a todos nós que estamos aqui, que fazemos parte de uma elite intelectual, que temos sensibilidade com a causa, para resistirmos e tentarmos, com as nossas instituições, organizarmos a sociedade para construir paulatinamente a cidadania, a consciência cidadã, para transformar, com o objetivo princípio de transformar este país, o nosso Brasil, de fato, em um Estado democrático, para só assim podermos viver numa sociedade justa e solidária. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Henry Clay e eu gostaria de convidar para compor a mesa o professor Roberto Garcia Simões, que já se encontra aqui no auditório. Ele proferirá a última palestra do dia. Na sequência, nós ouviremos o Dr. Roberto Dias, que é advogado em São Paulo, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor de Direito Constitucional da graduação, da especialização e do programa de estudos pós-graduados em Direito, mestrado e doutorado, também dessa mesma universidade, coordenador do curso de graduação em Direito da PUC de São Paulo e coordenador acadêmico do curso de especialização em Direito Constitucional da mesma universidade, membro efetivo da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura e da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, autor de artigos e livros, dentre os quais O Direito Fundamental à Morte Digna, Uma Visão Constitucional da Eutanásia, publicado pela editora Fórum, em 2012, que é essa obra que está aqui em minhas mãos. Eu gostaria de fazer só mais um registro, porque agradecemos a oportunidade e citamos o nome do nosso presidente, Dr. Homero Mafra, e agradecemos a presença dos colegas advogados. Eu gostaria também de registrar a presença do Dr. Ofir Cavalcante, presidente do Conselho Federal, do secretário-geral, Dr. Marcos Vinícius Coelho, do nosso ex-presidente do Conselho Federal, Dr. César Brito, e os demais colegas também conselheiros da OAB no âmbito federal e na seccional, considere-se todos saudados à altura de vossas excelências. Sem mais delongas, vamos ouvir o Dr. Roberto Dias, só lembrando a questão do tempo, para não avançarmos muito no nosso horário de almoço. Agora o cronômetro está ali, ele vai te regular. Eu tenho que exercer, às vezes, esse poder ditatorial e o palestrante usar o seu direito de resistência, e a gente acaba ultrapassando os 25 minutos, né? Ainda mais quando a palestra está muito boa e instigante, é difícil controlar realmente.
caro Dr. Nelson Camata Moreira. Tenho certeza que não vou exercer meu direito de resistência. Pretendo falar no prazo regulamentar. E dizer que é uma satisfação estar aqui em Vitória. Fazia muitos anos que não vinha à cidade. E paulista, só de ver o mar já é uma bênção, né? E isso aconteceu comigo hoje, né? Saí do hotel, né? Passei, aliás, olhando do meu quarto do hotel, já conseguia ver o mar. Falei, isso aqui é vida, né? Mas a minha fala de hoje é uma tentativa de voltar os olhos para aquilo que a gente não quer ver, que é questões ligadas à bioética, dignidade da pessoa humana, que obviamente nós queremos ver, mas que possam resultar em, aí sim, algo que não se quer ver, que é o exercício de direitos fundamentais que possam levar ao exercício de um último direito, que talvez seja o direito à morte digna. E a intenção minha, portanto, nessa manhã, quase tarde, é falar sobre alguns temas ligados à terminalidade da vida, direito à saúde, à bioética, levando em consideração que esses temas são muito vastos, muito amplos. Eu vou me restringir a discutir alguns pontos ligados a alguns postulados bioéticos, como os postulados da beneficência e da não maleficência, e tratar de dois temas que, via de regra, são, não digo que pouco discutidos, mas que são tratados como se fossem algo que não tivesse contestação, e a minha intenção hoje é exatamente contestá-los. E quais são esses dois pontos? O primeiro é a grande distinção, a grande divisão que se faz entre direitos, e aqui eu vou falar especificamente do direito à saúde, dos direitos sociais como direitos prestacionais, vou fazer um questionamento sobre isso, e a questão da indisponibilidade dos direitos fundamentais. Mas, para isso, é fundamental que, antes de tudo, eu aborde a questão da dignidade, que, aliás, é um dos que é o tema do nosso painel de hoje. Né? O painel é dignidade e direitos econômicos, sociais e culturais. Portanto, quando se fala em dignidade, e o conceito que eu vou adotar aqui é o conceito tradicional kantiano, Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, ele trata da questão da dignidade, dizendo que a dignidade é tratar aquela pessoa como um fim em si, e não como um meio. E ele indica um imperativo prático que diz: age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Então, as pessoas são um fim em si. E, portanto, não podem ser consideradas como meios para alcançar certos objetivos, não podem ser reduzidas a meros objetos da intervenção do Estado ou de terceiros. E ele segue, dizendo: tudo que tem preço pode ser substituído por algo. Aquilo que está acima de todo preço compreende uma dignidade. Portanto, o conceito kantiano de dignidade relaciona-se com a noção de respeito e de autonomia, e não se compatibiliza com as ideias de preço e de servidão. Isso fica muito claro quando a gente percebe que a positivação da dignidade da pessoa humana se dá em momentos históricos que mostram uma ruptura a ordenamentos e a práticas autoritárias. O momento talvez mais crucial que passamos de coisificação das pessoas foi durante a Segunda Guerra Mundial. No regime nazista, as pessoas eram tratadas como coisas,
E não é por acaso que, terminada a guerra, em 1948, a Declaração dos Direitos do Homem diz: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. As constituições do pós-guerra, como, por exemplo, a Constituição Italiana de 1947, no seu artigo 3º, a Constituição Alemã de 1949, no seu artigo 1º, também vieram com uma previsão nesse sentido. A Constituição Italiana: todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. A Constituição Alemã de 49: a dignidade do homem é intangível. Os poderes públicos estão obrigados a respeitá-la e a protegê-la. E isso vai se repetir ao longo da história depois da Segunda Guerra. Por exemplo, a Constituição Portuguesa depois de Salazar, em 1976, vem e diz: a República é baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A Constituição Espanhola, de 1978, depois de Franco, vem e diz: a dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhes são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito à lei e aos direitos dos outros são fundamento da ordem política e da paz social. As constituições do leste europeu, depois da queda do regime comunista, como, por exemplo, a Constituição da Bulgária, de 1991, a Constituição da Romênia, de 1991, a Constituição da Estônia, de 1992, a Constituição da Lituânia, de 1992, a Constituição da Rússia, de 1993, também tem previsões semelhantes. O colapso da antiga União Soviética, o colapso da antiga Iugoslávia também traz o surgimento de estados que prevêem a dignidade como fundamento daquele novo país, daqueles novos países. Exemplo: a Constituição da Croácia, de 1990, a Constituição da Eslovênia, de 91, a Constituição da Bósnia e Herzegovina, de 1995. E não poderia ser diferente no Brasil. Não é? Em 1988, passado o regime militar, em que recentemente se repetiu com muita propriedade, que usava a tortura como uma política de Estado, fora outras inúmeras violações a direitos fundamentais, vem a Constituição, logo no seu artigo inaugural, inciso 3, diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. A questão é que a Constituição, ao estabelecer que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ela usa precisamente essa expressão, dignidade da pessoa humana, e não dignidade humana. E eu pergunto, e não sou só eu que pergunto, o professor Jorge Miranda também faz essa pergunta em relação à Constituição Portuguesa, que tem a mesma expressão. Há alguma relevância de se adotar dignidade da pessoa humana e não se adotar dignidade humana? E ele diz, e eu concordo com ele nesse ponto, ele diz: deve-se afastar interpretações autoritárias que busquem sacrificar direitos em nome de pretensos interesses coletivos, razão pela qual a Constituição fala em dignidade da pessoa humana e não dignidade humana. E aqui a gente já está falando de uma perspectiva de quem é que deve saber, quem é que deve entender o que é digno e o que não é digno. E a Constituição, a meu ver, dá essa resposta. A própria pessoa que está passando pela situação, inicialmente, tem esse dever, tem essa prerrogativa, tem essa competência. E a dignidade, ela se mostra, então, como um núcleo dos direitos fundamentais. A dignidade tem, é a fonte ética de todos os direitos fundamentais. É o cerne dos direitos de liberdades tradicionais, dos direitos de participação política, dos direitos dos trabalhadores, dos direitos a prestações sociais. E como já se mencionou, em cada direito fundamental está presente um conteúdo, ou ao menos uma projeção de intensidade variável da dignidade da pessoa humana. E quando a Constituição fala em dignidade da pessoa humana, ela exige o respeito à dignidade, ou seja, a observância da dignidade de modo a não se realizar atividades que a violem. Ela estabelece também a determinação de proteção da dignidade, ou seja,
a exigência de ações positivas voltadas a defender a dignidade de qualquer tipo de transgressão perpetrada por terceiros, por meio de normas sancionadoras. E ela exige a promoção da dignidade, que é proporcionar os meios indispensáveis a uma vida digna por meio de prestações materiais positivas. Então, feita essa longa introdução, o meu tempo é longo, não é? É pouca, a introdução é pequena para o tema, mas é longa para o tempo que tenho. Vamos falar sobre a saúde e a relação da saúde com a dignidade. E a questão aqui há uma classificação tradicional, há um entendimento tradicional que, do ponto de vista didático, do ponto de vista do entendimento sobre a matéria, me parece bastante relevante, que é a distinção, ou, pelo menos, a classificação dos direitos fundamentais em gerações, atualmente um termo que tem sido afastado, né, para se transformar num termo como sendo dimensões, as dimensões dos direitos fundamentais. E, em linhas muito gerais, como vocês já sabem, há uma primeira geração de direitos fundamentais que surge no final do século XVIII e tem como fundamento, tem como objetivo básico combater o Estado absolutista, né? A queda do Estado absoluto faz com que uma gama de direitos surja com vistas a exigir uma abstenção do Estado. Na medida em que o Estado se abstém da prática de determinados atos, há a garantia de determinados direitos. São direitos, portanto, que têm como pano de fundo a liberdade. Acontece que a previsão, simplesmente, da abstenção do Estado se mostrou insuficiente para novas demandas que passam a surgir mais adiante, em meados do século XIX, início do século XX. Porque começa a se perceber uma extrema desigualdade entre as pessoas. E aí uma segunda geração, uma segunda dimensão de direitos fundamentais surge como uma intenção de não mais exigir uma abstenção do Estado, mas exigir uma prestação do Estado. Isso é, o Estado deve atuar, o Estado deve agir para viabilizar o exercício de certos direitos, de modo a reduzir a desigualdade entre as pessoas. E o pano de fundo aí, portanto, é a igualdade. Mas essa explanação, ela é simplista. Por quê? Primeiro que a ideia de gerações não é uma ideia que, aliás, é uma ideia que parece mostrar que há algo linear e que uma surge e outra termina, o que efetivamente não acontece. Não é? Há, óbvio, batalhas para a implantação de direitos fundamentais, batalhas que são ganhas, que são perdidas e que, com o passar do tempo, vão sendo implementados esses direitos, de modo a que você tenha, então, uma evolução. Então, essa linearidade não existe. Depois, há uma somatória de direitos. Agora, a distinção entre direito de defesa e direito prestacional. Direito de defesa, a característica básica do direito de primeira geração, e direito prestacional, característica básica do direito de segunda geração, são, na verdade, conceitos fluidos. Basta pensar, por exemplo, que, em relação ao direito à vida, as pessoas têm, frente ao Estado, o direito de que este não as mate. Um direito negativo, portanto. Ao mesmo tempo em que há o dever do Estado proteger a vida frente a intervenções arbitrárias de terceiros. Portanto, um direito positivo. Em relação ao direito à saúde, há um dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas. Isso está no artigo 196. E a mesma Constituição, no artigo 199, diz, ao mesmo tempo, em que o Estado deve garantir, que o Estado deve garantir que a iniciativa privada preste assistência à saúde. Isso é, ele tem que se abster de impedir que o particular preste a saúde. Além disso, o dever de legislar para consagrar legalmente a prestação social, então uma prestação jurídica,
se soma a um outro dever, que é um dever de uma prestação fática, de construir, por exemplo, no âmbito da saúde, hospitais e fornecer medicamentos. Ao mesmo tempo, essa ideia prestacional típica de um direito de segunda geração se transforma num direito de abstenção típico de um direito de primeira geração, quando se diz que há um dever de não eliminar as prestações sem alternativas ou compensações em razão da segurança jurídica. Então, o dever de legislar se transforma em um dever mais abrangente de não revogar essa lei. Uma obrigação positiva se transforma em obrigação negativa. Estou falando aqui da proibição do retrocesso. Então, a ideia de direito prestacional e direito de defesa, essas ideias são fluidas. E o fato é que, com o avanço da medicina, há, na verdade, uma série de conquistas que, sem dúvida nenhuma, são mais do que louváveis. A gente podia pensar nos tratamentos para HIV, nas hipóteses de transplante de órgãos, nos tratamentos menos invasivos das mais diversas doenças. Acontece que isso pode levar à chamada obstinação terapêutica ou a distanásia. E a minha pergunta é, e aí eu entro no segundo ponto que gostaria de abordar. Quando a Constituição diz que e isso está no caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Essa é a dicção do artigo 5º. A minha pergunta é, primeiro, alguns autores, como meu querido professor José Afonso da Silva, que, a meu ver, é um dos maiores, se não o maior constitucionalista vivo que temos hoje, ele diz, inviolabilidade do direito à vida significa irrenunciabilidade. Não fala especificamente do direito à vida, mas ele diz, os direitos fundamentais são irrenunciáveis. E aqui é o segundo ponto que eu quero questionar. Ousando discordar do meu querido professor. Quando se fala em inviolabilidade do direito à vida, essa expressão, muitas vezes adotada como sinônima de indisponibilidade, me parece que leva a um equívoco. Vamos pensar alguns exemplos. Primeiro, não me parece que haja dúvida de que essa expressão inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, que está lá no caput do artigo 5º, essa expressão inviolabilidade diz respeito a todos esses 5 direitos que vêm depois, e não só ao primeiro. Não encontrei quem dissesse o contrário, e concordo com eles. É inviolabilidade, direito à vida, liberdade, propriedade e segurança. Se isso é verdade, a gente já tem um problema bastante sério. Como é que eu posso adotar o termo inviolabilidade como sinônimo de indisponibilidade, por exemplo, em relação ao direito à propriedade, que também está ali no caput do artigo 5º? Se indisponibilidade é inviolabilidade, significa aquele conceito tradicional que temos de propriedade, que é usar, gozar e dispor daquele bem, ele não pode ser usado. Ok, alguém poderia dizer, não, mas esse conceito é um conceito antigo, a gente tem a questão da função social da propriedade. Não há dúvida que temos o conceito social da propriedade, da função social. Mas aquela ideia básica não se esvaiu por completo, de modo a que eu ainda tenho a possibilidade de dispor sobre a minha própria propriedade. Em algum sentido eu tenho. A questão é, será que, quando eu falo em indisponibilidade ou inviolabilidade como sinônimos, eu não estaria restringindo um direito a tal modo que ele se transformaria num dever? Se eu digo, eu não posso dispor sobre esses direitos, e se eu não posso dispor sobre esses direitos, eles se transformam em deveres. Digamos,
a pessoa não pode dispor sobre a sua propriedade e, portanto, ela tem o dever de ter aquela propriedade. A pessoa não pode dispor sobre a sua vida e, portanto, ela tem o dever de viver. E Kant, eu citei Kant no começo e disse, bom, Kant, concordo com ele quando ele fala da dignidade da pessoa humana, e agora, num outro livro dele, né, eu citei a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em que ele fala da dignidade, e agora na Metafísica dos Costumes, não na Fundamentação da Metafísica, mas na Metafísica dos Costumes, ele vai dizer, há um dever de viver, há um dever para consigo mesmo, quando ele fala do suicídio. E eu discordo, não dele do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista da previsão constitucional brasileira. Porque a previsão constitucional brasileira fala em inviolabilidade do direito à vida. E quando fala em inviolabilidade do direito à vida, ela não está falando de indisponibilidade desse direito. Ela está falando de inviolabilidade e, portanto, alguém poderia me perguntar, o que significa, então, inviolabilidade? Essa expressão não significa nada? Sim, significa. Significa que terceiros não podem tirar minha vida arbitrariamente. Mas não significa que eu mesmo não possa exercer meu direito fundamental à liberdade, à autodeterminação e ao livre desenvolvimento da minha personalidade, com base no exercício de um direito que pode ser exatamente a negação desse direito. E eu disse que os avanços da medicina vêm trazendo inúmeros benefícios, mas também têm trazido uma série de questionamentos, principalmente quando se tem o processo de morte, e aí eu não estou dizendo a morte como um fato isolado, mas como um processo que se inicia, obviamente, logo quando a gente nasce. Quando a morte, esse processo chega ao fim, há uma sensação de fracasso, principalmente das equipes médicas que tratam daquelas pessoas. E a minha intenção aqui, para concluir, é dizer, não me parece que em todas as situações isso seja um fracasso. Quando se fala, portanto, de avanço da medicina e do incremento dos aparatos tecnológicos, deve-se evitar, levando em consideração os postulados éticos e bioéticos da beneficência e da não maleficência, não deve se permitir que, contra a vontade da pessoa, contra a vontade daquele paciente, se pratiquem determinados atos que vão violar a sua própria concepção de vida. Com isso, eu quero dizer que a pessoa tem o direito de recusar tratamentos, desde que seja devidamente informada sobre os diagnósticos, sobre os tratamentos e sobre os prognósticos. Ela tem autonomia, e a autonomia é fundamental nessa relação médico-paciente. Isso já está previsto no Código de Ética Médica, na Resolução 1805 de 2006 do Conselho Federal de Medicina, e na Lei Paulista, por exemplo, a Lei Paulista de 1999, a Lei 10.241, que diz, entre outras coisas, depois de fazer toda uma previsão sobre os direitos dos pacientes, direitos a informações, entre outros, diz que o paciente tem direito à alta médica e direito de escolher onde morrer. O que significa isso, senão a recusa de se submeter a um tratamento médico? E quem pode dizer que isso não é possível? A gente tem uma série de hipóteses em que isso acontece. E a intenção aqui é dizer que uma pessoa tem o direito, por conta da previsão constitucional, da possibilidade de disposição dos direitos fundamentais, como forma de exercício desse próprio direito fundamental, se negar a um tratamento médico. E negar ao tratamento médico, levando em conta a sua concepção de dignidade. Portanto, se eu, numa determinada situação, não pretendo receber um tratamento X por conta de tais e tais situações,
conta de tais e tais diagnósticos, tratamentos e prognósticos, uma outra pessoa, e isso deve ser respeitado, uma outra pessoa tem o direito de pensar exatamente o contrário. Numa situação igualzinha à minha, ela pode dizer: eu quero que se faça tudo isso que ele diz que não quer que se faça. Por quê? Porque isso vai respeitar a minha concepção de dignidade. Isso vai ser o respeito à beneficência e à não maleficência, segundo o meu critério, e não ao segundo o critério do médico ou de qualquer outra pessoa. Dizendo isso, e para encerrar, eu digo que, apesar de a gente não encontrar no direito brasileiro vasta menção ao testamento vital, me parece que ele é um instrumento possível, né, e admitido licitamente no nosso ordenamento jurídico. E o que é o testamento vital? É aquela pessoa que, no momento em que está hábil, capaz, apta a decidir sobre a sua saúde, ela coloca num documento as previsões sobre o que ela admite e o que ela não admite que se faça quando ela estiver inapta para manifestar a sua vontade. Esse documento é amplamente difundido em vários países, principalmente nos Estados Unidos, a partir da década de 70, e é uma maneira de não só garantir a dignidade daquela pessoa, mas também eximir de responsabilidade aquele profissional da área médica que respeitar aquela vontade, né, manifestada por aquela pessoa. E no ordenamento jurídico brasileiro não me parece que há um impedimento para que se faça isso. Primeiro, desde que se faça por uma forma prevista ou não vedada em lei, o agente seja capaz e o objeto seja lícito. E, como eu acabei de explanar, ou pelo menos tentei explicar, há uma licitude, é lícito, né, dispor sobre esses direitos fundamentais. Portanto, concluindo, a abstenção do Estado, nesse caso, permitindo que a pessoa disponha sobre esses direitos fundamentais, diferentemente do que sempre se propala, pode ser uma garantia da dignidade. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor doutor Roberto Dias e parabenizamos também pela precisão no tempo da palestra, 25 minutos cravados, né? Em homenagem às Olimpíadas. Na sequência, seremos agraciados aí com a palestra do doutor Marcelo Lavené, membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado consultor jurídico em Brasília, professor de Direito Civil na Universidade de Brasília, UNB, professor da Escola Superior do Ministério Público. Meus cumprimentos à mesa, a todas as pessoas presentes que renunciam, não ao direito à vida, mas a um direito fundamental, que é o da alimentação, da nutrição do ser humano, né? O Betinho dizia que nada mais antiético do que a fome e a miséria. E aqui estamos nós, obrigando aqui a tanta gente a passar fome, pelo menos uma fome material, mas confortados, né? A gente sempre encontra um argumento em favor de nós mesmos, pela fome espiritual que nós estamos atendendo.
Meus queridos participantes dessa conferência de direitos humanos, aquele menino que está ali, aquela figura que está ali de uma criança, de um infante, tem a cara de todos vocês que estão aqui, que não sejam os meus colegas de geração. Como a maioria aqui é de pessoas mais novas, de uma geração, daquele menino que em 92 estava com 4 anos de idade. E esse menino foi escolhido depois de muita discussão, depois de muitas avaliações, para ser a fisionomia, o rosto, a cara do Brasil que estava nascendo logo depois da ditadura militar, logo depois de uma Constituição cidadã. E nós tínhamos a convicção, aqui em Vitória do Espírito Santo, quando fizemos uma conferência sobre cidadania, de que nós estávamos começando a construir, depois de um período difícil, uma nova cidadania no Brasil, para esses que tinham 4 anos de idade, que hoje são vocês que estão aqui, e nós continuamos tentando construir essa cidadania, aprimorar o país em que vivemos, aperfeiçoar os instrumentos democráticos de que dispomos, e que é uma luta permanente. De modo que nós estávamos, como mencionei, e como se mencionou ontem, na abertura dessa conferência, saindo de uma situação muito difícil, de ditadura, de falta de lei, de falta de respeito à pessoa humana, e nós conquistamos esse direito. Conquistamos esse direito de assegurar a vocês a democracia, assegurar a vocês um país, uma sociedade em que esses direitos humanos sejam respeitados. Mas é importante que, para esses direitos humanos sejam respeitados, que nós saibamos quais são esses direitos que nós queremos preservar. Os mais básicos estão aí, atendidos, mas há outros direitos humanos que nós precisamos. Nós precisamos que, num regime democrático, nós precisamos preservar o conhecimento que o cidadão tem do mundo, a mediação que existe entre uma pessoa e o conhecimento que ele tem. Há pinguim no Polo Sul, o homem foi à Lua. Então, há instrumentos que mediam todos os nossos conhecimentos. Esta conferência, para tomar esse exemplo aqui, esta conferência, com quase 1000 participantes, professores, estudantes, advogados, esta conferência, se todos nós sairmos daqui a partir do final da conferência, sexta-feira, e conversarmos em nosso meio ambiente, com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, sobre a conferência. Se nós telefonarmos para as pessoas do norte e do sul do país, para dizer que houve uma conferência e nela se falou isso, isso, isso e isso. Todo esse esforço que a ordem publique os anais da conferência, todo esse esforço, meus queridos participantes, não vale 15 segundos de televisão. Se nós pudermos trocar tudo isso, esse esforço todo, por 15 segundos de televisão, nós teremos conseguido um resultado incontáveis vezes mais importante do que todo o nosso esforço fazendo comentário e discutindo. De tal forma que dou esse exemplo para mostrar que, quando se traz numa conferência de direitos humanos o tema mídia e direitos humanos, estamos falando de uma coisa extremamente importante. Estamos falando de um não tema. Como diz Vinícius Lima, não tema é aquele tema que não atinge a pauta dos jornais, da televisão e do rádio. Portanto, o tema da discussão sobre mídia e direitos humanos é um não tema. Não aparece, não surge, como possivelmente não surgirá amanhã na mídia normal que cobre normalmente os eventos. Me lembro, eminentes participantes, de quando, na Constituição de 88, os advogados brasileiros pretendiam um órgão externo de controle do Poder Judiciário. Estou falando baixinho porque a época em que nós falávamos isso era como se nós xingássemos a genitora de qualquer pessoa que estivesse envolvida no Poder Judiciário. Falar nisso era um tema proibido. Eu tive um professor na Universidade de Brasília, um magistrado,
que uma vez eu mencionei um órgão de controle, quase que eu fui reprovado no curso, não porque pela minha incapacidade de ser aprovado, mas porque estava falando num tabu, estávamos abrindo uma caixa de Pandora. Pois bem, o tema que hoje nós estamos aqui para discutir, que é mídia, meios de comunicação e democracia e direitos humanos, é isso. Toda vez que se fala nessa história, vem alguém que se beneficia do silêncio e diz: mais um que quer fazer a censura, mais um que quer colocar o Estado dizendo como é que eu devo pensar, como é que eu devo agir, mais um que não respeita a liberdade de imprensa, mais um tirânico, despótico, autoritário, e que pretende tutelar a liberdade de imprensa. De modo que estamos, portanto, falando de um tema difícil. Se o professor Dias falou de um tema dificílimo agora, que foi a eutanásia, imagine agora nós falarmos de um tema proscrito. Não é para se discutir isso. Não é para se falar que a mídia, numa democracia, se sujeita, como qualquer um dos outros setores, a controles democráticos, a responsabilidade democrática. A mídia trata de quê? Da informação. O que é que se sabe hoje? Informação é poder. Para se ganhar uma guerra, além dos objetos bélicos, temos a questão da divulgação dessa guerra. E aí, se nós perdermos, se os beligerantes perdem a guerra da informação sobre a guerra, estão muito arriscados de, mesmo tendo equipamentos mais poderosos, bélicos, perder a guerra por conta da sua deficiência de informação. De modo que, então, temos consciência de que aqui nessa Conferência de Direitos Humanos, nós vamos tratar de um tema para o qual a primeira reação é dizer: censura. Censura foi abolida. Quando acabamos com a ditadura militar, nós dissemos: vamos devolver a liberdade de expressão, não queremos censura, não queremos ninguém para dizer o que é que o Chico Buarque pode publicar ou qual é a peça de teatro que pode ser levada no Rio de Janeiro. Muito bem. E com essa blindagem, que mais interessa a quem dela se aproveita da informação, que mais interessa a quem vive dela, a quem ganha dinheiro com ela, a quem chantageia com ela, com essa blindagem ninguém pode falar. Ninguém pode falar que a mídia democrática é fundamental para uma democracia, para aquela criança que está ali. Se ela for mal informada, vai ter uma visão de mundo completamente distorcida. Se a nossa Conferência de Direitos Humanos não tiver divulgação na mídia, ela não terá existido. Eu poderia perguntar a alguém que não tivesse estado aqui: você soube que teve uma Conferência de Direitos Humanos? Não, houve. Será que houve mesmo? Não vi na televisão, não vi no Jornal Nacional, não vi no rádio do jornal. É tão forte a mediação que a mídia faz do nosso conhecimento, que a nossa visão de mundo depende dela. Depende dela. Vejam vocês um exemplo claríssimo. Dois inimigos figadais, duas pessoas completamente diferentes, com a cabeça completamente diversa uma da outra, sem nenhum ponto em comum, dão-se as mãos diante da imprensa, um abraço cheio de risos, e aí a perplexidade da sociedade brasileira, vendo Lula e Maluf num contubérnio adulterino da pior espécie. Por quê? Em busca de 30 ou 40 segundos na televisão. Vejam quanto é importante isso. Alguém de vocês poderia imaginar, há um ano ou dois, que de repente a gente fosse ver o Lula junto com o Maluf e fazendo questão, tanto um quanto o outro, de aparecer risonhos e amigáveis e numa privacidade quase libidinosa, não é? Ninguém poderia imaginar. E por que aconteceu isso? O Lula é um cara sério, o Maluf é um cara sério, não é? Por que aconteceu isso? Em busca de 15, 30 segundos, 1 minuto de televisão no programa eleitoral gratuito.
De modo que vejam, Vossas Excelências, vejam os queridos participantes dessa conferência, que o não tema da democracia, da mídia na democracia, significa tirar da pauta a discussão fundamental sobre a opinião pública, que não é exatamente a opinião publicada, sobre o direito que tem o cidadão de ser informado, está na Constituição brasileira, está no artigo 19 da Declaração dos Direitos do Homem, e todas as democracias se preocuparam com isso. A primeira delas, os Estados Unidos. É um exemplo de preocupação com a pluralidade dos meios de comunicação. Em 1930, os americanos fizeram a primeira lei, pelo menos dessas conhecidas nossas, que regulamentava o exercício da propriedade dos meios de comunicação. Naquela época não tinha televisão nem computador, que era basicamente jornal e rádio. E os americanos, que têm uma concepção democrática, sim, e pelo menos muito forte antes do 11 de setembro, agora está um pouco mais abalada, mas os americanos disseram: não convém para a democracia americana que alguém detenha o monopólio das comunicações, rádio e jornal. Imaginem vocês agora, hoje, com televisão. Pois bem, inauguraram uma preocupação não contra a primeira emenda americana, a famosa, sagrada, sacrossanta emenda do direito à liberdade de expressão. Então, mesmo lá, a Suprema Corte entendeu que o direito à informação, o direito à liberdade de produzir a informação é um direito fundamental, mas cede passo diante de um direito mais fundamental ainda, que é o direito a receber uma informação de boa qualidade, verdadeira, honesta, não escamoteadora, não violadora da verdade dos fatos. E o ministro da Suprema Corte americana declarou, num processo que estava apreciando, que a emenda número 1 da Constituição americana estabelecia como direito soberano o de receber uma informação decente e não o de produzir uma informação de qualquer natureza. Portanto, no conflito que muitas vezes a gente tem nos direitos fundamentais, dos direitos humanos, não é? Entre dois direitos, dois princípios, o direito a produzir informação, liberdade de imprensa, muito bem. O outro direito qual é? De eu receber uma informação correta. E entre esses dois, sou ousado de dizer que o primeiro não é direito humano. É um direito fundamental, sim, mas não é o direito humano. As televisões, os donos de televisão, os donos de rádio, os donos de jornal, não estão exercendo, quando publicam as suas notícias, um direito humano. Eu que vou ler o jornal, eu que vou escutar a rádio ou ver a televisão, sim, eu estou no exercício de um direito humano de ter uma mediação do meu conhecimento decente. E não se diga que isso não importa. A Inglaterra está abalada agora por um escândalo terrível, que eles descobriram que tinham um veículo de comunicação social chantageando, escamoteando, mentindo, corrompendo, invadindo a privacidade. Caíram já não sei quantos secretários de comunicação, fecharam-se não sei quantos jornais. O Disque M para Murdoch, o Murdoch está arrasado na Inglaterra. Tamanha a importância que tem esse instrumento e tamanha a blindagem que se faz em torno dele. Os Estados Unidos e a Inglaterra saíram da Unesco, deixaram de participar da Unesco e de contribuir para a Unesco, porque na década do pós-guerra, quando a ONU foi criada, a ONU se preocupava com essa democratização e desenvolveu uma teoria chamada de teoria da equidade, o Fairness Doctrine. E um prêmio Nobel da Paz irlandês, Sean MacBride, produziu um relatório em que ele mostrava esses pontos, a importância de não haver propriedade cruzada de jornal e rádio, concentração da informação acima de um certo percentual da extensão territorial do país. E esse relatório do MacBride criou uma tamanha dificuldade que a Inglaterra e os Estados Unidos, revoltados com a ONU, imaginem, revoltados com a ONU, na época com a Unesco, se retiraram e só entraram o primeiro no final do século passado e o segundo no ano de 2003 e voltaram para a Unesco. De modo que
não é a mídia, este santo de pau oco que os nossos donos da mídia pretendem. A mídia é comprometida, sim, ideologizada, sim, e é importante para a democracia e para os direitos humanos. Nós estamos agora convivendo com preocupações muito grandes. A luta que se teve para se tirar o tabagismo das publicidades extraordinariamente belas e bem feitas, né? E finalmente tirou-se o tabagismo. Eu não posso nem falar disso, porque estamos aqui com... Bom, com essa história aí da... Mas, fazer o quê? Estamos agora convivendo no Congresso Nacional com uma audiência pública que vai discutir se é possível a mídia dizer para as crianças de 2, 3, 4, 5 anos de idade que elas ficam mais felizes ou mais bonitas ou são mais acatadas na comunidade se comerem um biscoito de gordura trans ou se consumirem um chocolate, também não posso falar aqui no Espírito Santo por causa da indústria do chocolate. Mas, de qualquer forma, não é possível que uma população vulnerável como a infância seja bombardeada pela propaganda mercantilizada, regida pelo capital sem ética, porque é impossível pedir. É impossível pedir ao capital que tenha ética. A ética do capital é o capital. Não tem... mas vamos colocar uma ética nisso? No capital não pode. Se o que move a mídia, se o que sustenta a mídia, se o que paga os poupudos salários da mídia é a propaganda, é a publicidade mercantilizada, então não temos que fazer. Como fazer, então? Vamos cruzar os braços? Não. Nós queremos que esta criança, que hoje não é mais criança, e outras que vão nascer, tenham a possibilidade de fugir dessa mídia como? Oligopolizada, não plural, sujeita ao capital e à mercantilização. Uma mídia que não respeita os direitos básicos da ética da pessoa humana. Uma mídia, portanto, que concentrada e que não permita uma visão plural do mundo. Será que nós imaginamos que as 7 ou 8 famílias que dominam a mídia brasileira, cujo nome eu não vou dizer, mas vocês sabem quais são os nomes, que comandam o equipamento eletrônico de televisão, a outra família que comanda os jornais em São Paulo, finalmente, 3 ou 4 famílias, 5 famílias, 7 famílias, está publicado no livro do Vinícius Lima. Quais são essas famílias que dominam isso? Será que nós pensamos que são essas 7 ou 8 famílias que têm direito, que dominam a televisão, o rádio e os jornais nesse país, que têm direito de dizer como é que o brasileiro deve pensar? Não. Nós pensamos que nós temos a consciência de que, na defesa dos direitos humanos, uma mídia não democrática fere, viola esses direitos da pessoa humana, fere os direitos do idoso, fere os direitos dos nordestinos. Ouvimos aqui o Henry Clay dizer sobre a moqueca capixaba, que até pode dizer, bom, mas a moqueca capixaba não chega a ser uma coisa fundamental, mas e se fosse? Não é? Se fosse. Então, é preciso que haja uma responsabilidade para mim. Não estamos aqui querendo censura, não, mas queremos uma mídia democrática que não ofenda os direitos humanos da saúde, da educação, da infância, do idoso, não é? Há pouco tempo, do idoso e outros direitos fundamentais. Mas será possível que é assim mesmo? Será que é isso? É. Exemplo, há 20 dias, o Supremo Tribunal Federal, apreciando um processo que para lá foi levado pela ABERT, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão. Leia-se, a mídia oligopolizada brasileira, em que a ABERT dizia, esse dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser considerado inconstitucional. Que dispositivo era? O dispositivo, trocando em miúdos, dizia assim, uma empresa de televisão não pode colocar ao meio-dia
uma cena ao vivo e a cores de estupro, em close, durante 5 a 10 minutos. E o Supremo Tribunal Federal, por 4 votos, está dizendo que pode. É preocupante. É preocupante. Está dizendo que aquele dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que segundo os 4 votos do Supremo, ultrapassa a indicação, a censura meramente indicativa, uma coisa assim, que está na Constituição. Em 88, nós dissemos, vamos afirmar a liberdade de imprensa. Sim, em 88, nós queríamos afirmar a liberdade de imprensa contra o despotismo dos militares. Nós não estamos mais em 88, e é canhestra a interpretação de um órgão que interpreta a Constituição em 2012, como ela foi escrita em 98. E aí, pronto, então, como nós não queremos que o Estado venha a interferir sobre as empresas de televisão, nós vamos dizer que esse dispositivo é inconstitucional, e estão dizendo. E o que vai acontecer? As empresas de televisão não precisam mais acompanhar a indicação dos horários. Você não pode colocar essa cena de estupro, ou de violência exacerbada, ou de qualquer outro tipo de divulgação de fato que não seja compatível com quem está ouvindo, com quem está assistindo. E aí poderá fazê-lo sem que isso possa acarretar nenhuma atuação por parte do Estado. Nós não queremos que o Estado deixe de ser aquele ser passivo dos direitos humanos das primeiras gerações. Não queremos que o Estado hoje assegure seguridade social, assegure a educação, proteja os direitos ambientais. Precisamos que o Estado também diga que a mídia não pode ser tratada como um setor que tem um bio de indeniidade absoluto. A mídia não pode ser tratada como se a informação fosse mercadoria. A mídia não vende bananola, não vende cocada para a população. A informação não pode ser um fator, um setor, um instrumento a informação de mercadoria, de uma apreciação mercantilizada. A mídia ocupa espaço público. A quantidade de emissoras de rádio, a quantidade de emissoras de televisão que um país pode ter é limitada por Deus, pelas ondas de rádio e ondas hertzianas, que não permite, dentro do espectro disponível, colocar mais uma televisão, mais 100 televisões. Esse espaço é público e é limitado. Portanto, é por isso que o Estado concede licença para que alguém tenha uma rádio, concede licença para alguém tenha uma televisão. Então, essa concessão tem que ser republicana. Não pode ser uma ação entre amigos. 40% da radiodifusão brasileira está na mão de quem? Dos parlamentares. Nós pensamos que colocar na Constituição brasileira um dispositivo que diz, para conceder televisão e rádio, não vamos deixar que o presidente da República faça isso, não, porque senão o presidente da República vai entregar tudo isso para os seus apaniguados do seu partido. Vamos entregar para o Congresso Nacional. Veio o Congresso Nacional e pegou rádio e televisão e distribuiu fartamente entre seus parlamentares e ex-parlamentares. 40% da radiodifusão, quase 30% das televisões estão em nome de grupos de parlamentares, de ex-parlamentares, de famílias de parlamentares, ou de testa de ferro de parlamentares, ou de amigos dos parlamentares. De modo que é preciso o quê? Deixar ao Deus dará isso? Não, nós precisamos de ter uma coisa chamada marco regulatório da mídia brasileira. Falo também baixo porque isso não é um assunto fácil para dizer. Aí vocês dizem, esse cidadão aí, esse advogado aí está dizendo essas coisas, mas é uma perfeita invencionice, porque ele não pode falar em marco regulatório? Vou dizer por que não posso falar nisso. Semana passada, o presidente do Senado Federal, o senhor Sarney, ressuscitou um Frankenstein. Qual é o Frankenstein que o Sarney ressuscitou? Em 88, nós colocamos nos artigos 220 a 224 da Constituição regras
que era uma regulação constitucional da mídia, defendendo a produção não de enlatados japoneses ou americanos, mas produção cultural regionalizada, nacionalizada. Está dentro da Constituição, artigo 220 a 224, capítulo da comunicação social, que não é possível que a mídia seja ofensiva da ética, uma série de disposições que, com muito custo, foram colocadas na Constituição. E, entre elas, uma coisa chamada Conselho de Comunicação Social. Uma ideia de que o Constituinte teve de dizer, olha, é muito importante a informação para ser deixada ao Deus dará. Vamos criar um Conselho de Comunicação Social. É o Estado que vai fiscalizar, que vai compor esse conselho? Não, é a sociedade, como os conselhos da juventude, como os conselhos da Previdência, em que o empresário, o trabalhador, a dona de casa, o advogado, o engenheiro, vão compor e a sociedade vai dar a sua opinião. Então, está na Constituição brasileira, o Conselho de Comunicação Social. 88. Passaram-se vários anos e as tentativas de compor o conselho não foram inúteis. Até que, anos depois, criou-se um conselho, preencheu-se e se instalou o Conselho de Comunicação Social. O primeiro presidente foi um advogado muito ligado à ordem, Zé Paulo Cavalcante, lá de Pernambuco. Um advogado independente, inteligente, trabalhou no Ministério da Justiça. Pois bem, o conselho começou a se mexer, começou a incomodar. O que aconteceu? Fecharam. Botaram na gaveta. Não funciona mais, porque os conselheiros precisavam ser reconduzidos e o Congresso Nacional não os reconduziu. Não sido reconduzidos, não tinha conselheiro, acabou-se. Então, isso foi em 2004. Passaram-se 8 anos. Estamos em 2012. Semana passada, o presidente do Senado, na qualidade de presidente do Congresso Nacional, na calada da noite, proveu todos os cargos deste conselho a seu talante e como ele bem queria e entendia. E colocou a raposa para cuidar das galinhas. Nomeou como secretário executivo do Conselho de Comunicação Social nada mais, nada menos do que um desses das famílias que moram, família Mesquita, Fernando César Mesquita. Ele é a raposa que vai cuidar das galinhas, ele é o secretário executivo desse conselho. Vejam vocês a força que tem esse pessoal da mídia brasileira, oligopolizada e monopolizada, concentrada, propriedade cruzada, proprietário de televisão, de rádio, de jornal. O secretário desse Conselho de Comunicação Social, que é para ser o marco regulatório da mídia, declarou ao Estado de São Paulo, o jornal dele, o seguinte, no dia 10 de agosto, agora, faz pouco tempo, diz o senhor Fernando César Mesquita, nomeado para ser o secretário executivo do Conselho de Comunicação Social previsto na Constituição brasileira para regular a mídia brasileira. Queremos evitar a acolhida de quaisquer propostas voltadas ao controle da mídia. Queremos evitar todos os tipos de restrição à liberdade de imprensa. Vamos acabar com esta coisa de marco regulatório da mídia. E o comentarista aqui, que é o jornalista Alberto Dines, respeitado jornalista brasileiro, como foi Barbosa Lima Sobrinho e tantos outros, a minha censura à mídia não é uma censura ao jornalista, que muitas vezes é usado, como foi o Caio Túlio Costa, por uma grande empresa de televisão, e quando ele saiu, ele explicou tudo bem direitinho, como se passava lá dentro. Então, o Alberto Dines continua. Substituindo-se ao presidente do órgão, que não é o Fernando Mesquita, é um prelado da igreja, substituindo-se ao presidente do órgão em seguida à posse, o vice estabeleceu, é o vice-presidente, não é o secretário executivo, estabeleceu imediatamente as regras do jogo. Quem fala é ele, o arcebispo dá as bênçãos. De modo que vejam vocês que nós estamos aqui tratando de um não tema. Nós estamos aqui preocupados com os direitos humanos. Nós estamos aqui preocupados que aquela criança e todas as outras crianças que vão nascer tenham o direito a uma informação democrática,
em que não se escamoteiem os fatos, em que não se distorçam as versões, em que a comunicação seja um instrumento de cidadania e não um instrumento de... Eita, meu tempo está passando. E não um instrumento de opressão. Na América Latina, nos últimos tempos, com um renovar democrático em muitos países, 7 ou 8 países passaram de situações tirânicas e despóticas para democracias, a América Latina está fazendo esse trabalho de fazer as suas leis, os seus marcos regulatórios. A Argentina, o Uruguai, o Equador, até a Venezuela. Até a Venezuela, imaginem vocês, que, segundo a mídia, é governada por um tirano despótico, comedor de fígado de criança, tanto quanto comunista era há bem pouco tempo. Que o bandido dizia, rapaz, você matou um homem? Não, matei um comunista, no tempo da ditadura militar. Não matei um homem, não, matei... Ontem se falou sobre, você está fazendo mal a um homem? Não, estou fazendo mal a um bandido. Ontem. Pois bem, então, a Argentina, vamos tomar o exemplo da Argentina. Publicou uma lei de médios, agora, faz uns 2 ou 3 anos, em que se resume e que atende aquilo que nós pretendemos que seja, vou terminar, que seja uma lei que possa estabelecer um marco regulatório para o Brasil. A lei de médios da Argentina, em resumo, 5 linhas. A lei tem como pontos principais o combate à existência de monopólios midiáticos, a garantia da participação cidadã e parlamentar na gestão dos organismos de controle, a proteção de menores e das minorias, o fomento da produção local e nacional da produção artística e o trabalho vinculado a elas. Estabelece a Lei de Médios da Argentina ainda limites para a propriedade cruzada dos meios de comunicação e a quantidade de licenças permitidas para que esses organismos possam se estabelecer. De modo que, encerrando, eminentes participantes, heróicos, resistentes à necessidade humana de alimentação, eu queria propor a essa conferência que, na Carta de Vitória, que vai ser publicada sexta-feira, houvesse alguma coisa que corajosamente enfrentasse a mídia e que dissesse alguma coisa assim: os defensores dos direitos humanos reunidos na 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos se manifesta pedindo a adoção pelos poderes da República, Executivo e Legislativo, das medidas urgentes, em obediência à Constituição Federal, para a elaboração de um marco regulatório dos meios de comunicação social que democratize o setor, assegurando a desconcentração, o pluralismo da informação em nome dos direitos humanos no nosso país. Muito obrigado. Na sequência, ouviremos a nossa última exposição do professor Roberto Garcia Simões, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em planejamento urbano e especialista em políticas públicas do Estado, é comentarista do quadro CBN Cidadania na Rádio CBN Vitória. Desculpe até pela pressa em função do horário, eu esqueci de agradecer aqui em público a palestra do professor Marcelo Lavené. Muito obrigado, professor. Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Em 10 minutos eu vou tentar sintetizar os pontos já consolidados que eu trago para o nosso debate. O primeiro ponto que eu acho que é de fundamental importância é nós abrirmos 2 indagações sobre o próprio título original da palestra: exclusão social e políticas compensatórias. Em primeiro lugar, a primeira indagação vai na seguinte direção: há uma década,
várias concepções foram substituídas por esse conflito exclusão-inclusão. A pauta dessa direção, inclusão e exclusão, tem a ver com a derrocada das sociedades socialistas. A afirmação das economias de mercado e das sociedades de mercado deslocaram aquelas concepções e até mesmo as referências de explorados e exploradores, por exemplo, capital, trabalho, para colocar como central na discussão das sociedades o conflito exclusão-inclusão. Nós, recentemente, temos isto como a referência básica de toda a discussão dos estados, e não é só no Brasil. Isto tem diferentes dimensões que se desdobram, mas que não dá para a gente aprofundar. A outra ideia que tem a ver com esta é de que é possível compensar a exclusão. Isso daí abre e tem aberto, no contexto dos que trabalham as políticas públicas, uma série de indagações. É possível compensar o cidadão ou a cidadã que teve um determinado direito humano negado na sua infância? Que tipo de compensação? É uma compensação material? A renda é, por excelência, a compensação, que é o que nutre todas as bolsas que nós temos hoje no país? Então, esse é o primeiro ponto. Transformar aquilo que vem sendo colocado como centro do debate, exclusão, inclusão, e a compensação como referências que precisam ser, no mínimo, questionadas. O segundo ponto decorrente desse é de que a exclusão não é mais só como nós temos a base social. Talvez uma das maiores exclusões que nós tenhamos hoje seja a exclusão digital, ou a exclusão cultural, ou a exclusão educacional. Portanto, há uma ideia de, nesse contexto, sintetizar como pauta básica a colocação da exclusão social como referência. E para ela, então, no caso brasileiro, um segundo grande desafio, que é uma cisão profunda no Estado brasileiro. De um lado, o Estado brasileiro, nessa exclusão social, é cada vez mais deslocado para dar conta dos pobres. Saúde, educação e segurança, para ficar em 3 pontos, cada vez mais estão no mundo da privatização. Quem é aqui que não tem um plano de saúde? Quem é aqui que não tem um filho ou alguém próximo numa escola particular? O que aconteceu com essa profunda cisão? A educação, a saúde pública estão colocadas para os que não podem ter acesso a um serviço privatizado. Nós acabamos de finalizar uma pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo que revela profundamente essa ideologia. Nós constatamos num bairro de classe média pobre que o pai ficava honrado de colocar o filho numa escola particular ali, sendo que a escola particular, naquele contexto, era ainda pior do que a escola pública. Mas a referência era dizer que o filho estava numa escola particular. Isto faz com que a grande discussão seja de que tipo de combinação nós vamos buscar na sociedade brasileira entre Estado, mercado, organizações da sociedade civil e indivíduos. Aqueles que não toleram
à discussão do mercado, àqueles que não toleram a discussão do Estado? Em que medida estão surgindo diferentes combinações, mas a tônica é a da sociedade de mercado. Por fim, a discussão central hoje de que se procura sintetizar também as 3 gerações de políticas sociais no Brasil, particularizando principalmente a terceira, que é o debate atual. A primeira grande geração, recentemente, já quase que no século XXI, parece que nós estamos conseguindo vencê-la, que é a ideia da política social brasileira para os excluídos como a dádiva de alimentos. A política do leite do governo Sarney retratava isto plenamente. Quer dizer, a exclusão é minorada com a dádiva de alimentos e isto tem como contrapartida uma dependência não só do Estado, mas uma dependência clientelística de um conjunto de políticos. A segunda geração, ela é marcada fundamentalmente na transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, que é a ideia da transferência de renda com alguma condicionalidade. A ideia, por exemplo, central do Bolsa Família, que transfere uma renda, mas que requer alguma coisa em termos de educação e de saúde. A terceira, reforçando aquela ideia inicial que eu coloquei, teve presente no debate presidencial, não prosperou, aparece com o nome envergonhado de porta de saída, mas que é justamente a ideia de que agora nós precisamos dar o passo da inclusão produtiva. Quer dizer, é preciso cessar o mecanismo de transferência de renda em busca de incluir no mercado produtivamente todos aqueles que recebem uma bolsa, como no caso o Bolsa Família. A ideia é de que não pode haver uma dependência continuada do governo, é preciso romper esses laços com o governo em busca de desenvolver capacidades e talentos nessas famílias. O Chile, inclusive, é sempre colocado como uma referência, porque lá tem um gatilho. A pessoa tem uma espécie de contrato em que ela precisa se libertar dessa transferência de renda num determinado prazo. E, a partir daí, então, é feita uma combinação de políticas públicas que possam garantir condições mínimas de sobrevivência aos diferentes arranjos familiares. Essa discussão está colocada no Brasil. Não ainda fortemente, porque nós sabemos a simbologia que tem o Bolsa Família. As próprias oposições no Brasil, elas não conseguem explicitar a sua própria oposição ao Bolsa Família, ainda que não seja nada significativo do ponto de vista da carga fiscal que é cavalar, desculpe o termo, no Brasil. O Bolsa Família para 14 milhões de pessoas não é nada mais, nada menos do que o lucro anual de um dos grandes bancos no Brasil. Então, nós continuamos numa trajetória em que a discussão de uma sociedade que efetivamente garanta os direitos humanos precisa ser assegurada, porque essa polarização, exclusão e inclusão, não garante isso. Até mesmo porque a inclusão no Brasil está sendo fortemente analisada e avaliada. Como é que nós estamos incluindo e transitando da pobreza para a classe média? Através da manutenção de um padrão de consumo insustentável. E isto não é forma de incluir. Muito obrigado. Caminhamos, então, ao encerramento, agradecendo a palestra do professor Roberto Garcia Simões.
Nós tivemos a oportunidade de discutir dignidade humana em diferentes esferas, né? O elo dignidade humana aqui relacionado a políticas compensatórias, a mídia, a bioética, o direito de resistência. Infelizmente, para todos nós, em face do nosso horário e no momento em que o nosso instinto também vence a nossa razão, né? Não dá para lutar contra a fome, um direito fundamental, esse sim, talvez universal. E peço desculpa também ao nosso relator, o Dr. Alemande, que fez as suas anotações, provavelmente contribuiria bastante para o debate, mas houve esse consenso em torno da necessidade do intervalo para o nosso almoço e tentando retornar aí dentro do horário programado. Agradeço a presença em nome desse painel, dessa banca, e desejo um ótimo almoço e um retorno melhor ainda para todos nós. Thank you.